no ar. Vamos lá. Bom dia, feliz sábado, Gilmar. Bom dia, gente. Feliz sábado aí. Feliz sábado, tudo bom? Beleza, graças a Deus. Vamos começar com uma oração? Vamos aí. Pai querido Senhor, muito obrigado porque Tu nos deste mais um dia para viver na Tua glória, misericórdia e amor. Amém. Muito obrigado pela graça, Tu nos alcança e Tu nos faz cada dia mais crescer em Cristo, Senhor. E obrigado pelo Teu Santo Espírito, pois sem Ele nós não estaríamos aqui, nós nem queríamos aceitá-lo se não fosse por Ele, Senhor. Que a Tua misericórdia, a Tua glória possa agora alargar as nossas fronteiras, pois iremos falar de mais uma pessoa da divindade, e essa pessoa tem o intuito de convencer, converter e tirar o povo do pecado, trazê-lo ao arrependimento e na santidade e no crescimento em Cristo até a glorificação. Que a Tua palavra agora será aberta, que ela possa ser uma luz e que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para entender, interpretar e vivê-la, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todas as bênçãos nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Estudar sobre o Espírito Santo é comovente e gratificante ao mesmo tempo. Todas as vezes que eu estudo sobre o Espírito Santo, cada dia mais eu fico pensando o quão Deus foi maravilhoso conosco para nos dar o Espírito Santo para conduzir a nossa vida. É muito interessante. Quero primeiro começar fazendo algumas colocações e agradecendo algumas pessoas. Aquelas pessoas que colocaram aqui no grupo, que tanto no Facebook como no YouTube, que queria oração, a gente orou durante a semana. Quero também agradecer algumas pessoas que não deixam de participar aqui na classe, seja lá no Facebook ou no YouTube. Aliás, o Gilmar é um que está sempre aqui conosco. A Flávia, eu acho que desde a primeira classe, ela não me lembro de não ter visto em alguma, ela está sempre, ou aqui no Zoom, ela participou algumas vezes, mas no Facebook ela está sempre presente. A Rose também, que tem participado bastante, sempre participando. E queria dizer que a gente está aqui para tirar dúvida e também crescer com o comentário de vocês, que eu acho que o Espírito Santo, ele não só usa quem vai fazer a lição, como usa aqueles que vão entender e viver a lição. Então, coloque aqui o comentário de vocês, participe conosco e engrandeça a Escola Sabatina. Bom, chegamos à lição 5, a capacitação no Espírito Santo para testemunhar. É uma lição que tem muito a ver. Acho que quem estava no Cambuci alguns anos atrás, nós fizemos uma vigília, antes das 10 horas de oração, nós fizemos uma vigília sobre o Espírito Santo. Eu me lembro que várias pessoas falaram sobre o Espírito Santo, que eu propus essa vigília, a gente dividiu os temas, e aí as pessoas pegaram o tema e falaram sobre isso. Eu me lembro que no fim da tarde, no final da vigília, eu já não tinha nem mais voz, que a minha voz até sumiu. Porque falar sobre o Espírito Santo é uma coisa que abre a nossa mente para entender a palavra e ver o quanto essa pessoa da divindade faz a diferença na nossa vida. Bom, vamos lá para o verso para memorizar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Aqui especificamente é quando Pedro e João são presos, e aí o que aconteceu logo em seguida, a tudo aquilo que eles oravam e clamavam, eles foram libertos, e aí, logo que ele começa a oração, o que acontece com ele? Com intrepidez, eles saem a anunciar a palavra. Por que eles saíram com essa vontade toda? Porque o Espírito Santo, de uma certa forma, interagiu e
fez com que eles entendessem a mensagem que estava acontecendo ali. Primeiro eles tiveram uma grande tristeza quando eles foram presos, mas depois quando eles entenderam, e aí o Espírito Santo toca o coração deles, eles saem a pregar. É interessante quando você pega ali, e a gente vai fazer uma viagem, antes de praticamente pegar alguns pontos da lição, mais uma viagem, quando você pega lá o capítulo 7 do livro de João, aqui a gente vai entender um pouquinho o que é esse momento que eles estão passando ali, o momento que eles estão vivendo, capítulo 7 do livro de João, a partir do versículo 37, vocês conhecem bem esse texto, já passaram por eles várias vezes, e aqui a gente vai tomar um tempo para meditar um pouquinho sobre esse papel do Espírito Santo. E aí a gente entra na introdução da lição, já com esse pensamento já em mente, eu acho que vai facilitar bastante o nosso entendimento. João 7, capítulo 37 até o 39. Jesus, a fonte da água viva. Nos últimos dias, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rio de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porquanto Jesus não havia sido ainda glorificado. E é interessante quando você olha isso aqui, você fala assim, o Espírito Santo já não estava na Terra? Esse Espírito que ele está falando é o mesmo Espírito que estava lá na criação, que o Espírito de Deus parava sobre as águas? E ele está falando aqui o quê? Que o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Não havia sido dado para aquele ponto específico. O Espírito Santo já estava na Terra, ele já passeava pela Terra. Aliás, o Espírito Santo foi o Criador. O Espírito Santo manteve as pessoas ao longo do caminho no deserto, ao longo da vida deles no Velho Testamento. Os profetas que vieram, o Espírito Santo estava com eles. O momento aqui, Jesus está falando sobre algo que ele havia falado que eles iriam receber no futuro. Algo que iria fazer com que a vida deles fosse diferente agora. Queria mudar a vida deles. E o que o Espírito Santo viria para fazer? Aí nós vamos lá para o mesmo livro de João, capítulo 14. João 14. Vamos ler aqui o primeiro verso, aliás, João 14, 26. João 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o primeiro papel do Espírito Santo aqui é ensinar todas as coisas e fazer eles lembrar tudo aquilo que Jesus havia dito. Então, esse é um dos papéis do Espírito Santo. Vai lá para o versículo 26 agora. Versículo 26 fala o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, de que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, um dos papéis do Espírito Santo é testemunhar de Cristo. Versículo 7 do 16 agora. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, ele vô-lo enviarei. Então, quem envia? Jesus. E qual é um outro atributo nessa história toda? Versículo 13 agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então, o papel do Espírito Santo, o papel do halo, ele é exatamente trazer à luz tudo aquilo que Cristo havia falado e trazer à luz tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre
a história contada de Deus que nós participamos. Então, ele tem um ponto principal. Primeiro, ele foi usado para escrever a mensagem, para escrever a palavra, porque é ele que começou a trabalhar na mente do ser humano para que eles pudessem partilhar da palavra, e, ao mesmo tempo, ele dá testemunha de Cristo, que é o verdadeiro, que ele deveria ser glorificado antes de tudo isso. E é interessante quando você vê o papel da glorificação de Cristo, você fica pensando, Jesus sendo glorificado no céu, nós estamos falando, Jesus sendo glorificado no céu. Ele, ao mesmo tempo, ele traz a nós, ele envia a nós o Espírito Santo. E aí você vê uma coisa acontecendo, e é isso que é espetacular na história de Deus. A glorificação de Jesus no céu, o homem sendo usado aqui na terra, recebendo o Espírito Santo, e vendo o que o Espírito Santo fez no meio deles no dia de Pentecostes. Foi logo em seguida a glorificação de Cristo no céu. Então, é um ato junto. E aí, a palavra de Deus fala que quando terminar o juízo investigativo no céu, o que vai acontecer? Há diferença agora. Jesus vem do céu e o Espírito Santo, ele é tirado da terra, mas ele não é tirado da terra, ele vai ser levado para fora, não. É que as pessoas vão procurar o Espírito Santo e não vão mais achar o Espírito Santo para entender a mensagem. Esse momento é um momento onde as pessoas não vão mais ter o Espírito Santo para interpretar a mensagem, porque já deu tempo para elas. E é interessante quando Deus vem aqui, ele fala o seguinte, que é a nossa grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esta é a ordem. Só que para ir para todo mundo e pregar o evangelho, a gente precisa de quem? Desse agente, que já está antes de nós, interagindo no mundo, nas pessoas. E ele fala, agora você vai. Você vai fazer o quê? Vai testemunhar. Vai falar de Cristo. Vai mostrar Cristo para essa pessoa. Porque o papel do Espírito Santo é o convencimento e o convertimento do ser humano. Convencer do pecado e lhe guiar no juízo, para que o juízo seja suficiente na vida dele. E nosso papel é o quê? Ser coadjuvante nessa história, porque quem é o ser agente nessa história é o Espírito Santo, nós somos coadjuvantes. Nós temos um papel de apresentar Cristo para a pessoa que nos conhece diretamente, para que a pessoa veja a transformação em nós, e através da transformação que ela está vendo em nós, e aquilo tudo que o Espírito Santo já estava colocando na mente dela, ela possa conhecer a Cristo. É interessante quando ele fala o seguinte, lá em Atos 1:8, que é o evento do Pentecostes. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Com esse pensamento, a gente entende o seguinte, Jesus está falando para eles, aonde era a Judéia? Aonde era a Samaria? Era próximo. Só que ele vai falando o seguinte, lá onde as pessoas que vocês acham que não deveriam entender a mensagem, vocês vão pregar para aqueles que estavam entendendo a mensagem de forma errada, que eram os judeus, e ele vai além disso, ele fala até os confins da terra. Então, você vai falar com vários grupos de pessoas que entendiam a mensagem, mas eram negligenciados pela questão cultural e pela questão dos sacrifícios estranhos que eles faziam, que eram os samaritanos, para aqueles que achavam que estavam no caminho certo e faziam um sacrifício verdadeiro, que não aceitavam Cristo, e para os restantes que está por aí pelo mundo espalhado, que cada um tem sua forma de crer. É para isso que vocês vão falar. Isso lá no dia de Pentecostes que ele está falando. E é um espelho para a gente. E aí vem Paulo e fala assim, olha, debaixo do céu, no meu tempo, esse evangelho já foi pregado para todo mundo. E aí a gente costuma usar de forma errada, e talvez se eu estiver errado, você me corrija, pastor. Porque quem é acadêmico aqui é você, eu sou um leigo. E a gente usa a interpretação errada quando Jesus fala assim, e esse evangelho do reino será pregado a todo povo, toda nação e toda língua, então virá o fim. Para que o fim aconteça, não basta só o evangelho ser pregado, porque nos dias de Paulo o evangelho foi pregado para todo mundo, mas o que faltava? Faltava profecias serem cumpridas ainda para que Jesus voltasse. Diferentemente do nosso tempo. Todas as profecias já se cumpriram, algumas ainda faltam, mas não profecias que nos determinam tempo, mas profecias que nos determinam a volta de Cristo, essas que faltam acontecer.
É só a volta de Cristo que falta, porque as que precisavam se cumprir, quando Jesus fala lá sobre a queda de Jerusalém, do templo, ele fala o que queria acontecer. Todas aquelas coisas, a maioria delas já aconteceram. Só falta o quê? A volta de Jesus. E aí a gente vai para... Aliás, alguém quer comentar alguma coisa? Eu pedi, posso falar? Pode, claro. Me fez lembrar uma citação de Ellen White, que ela fala assim que um livro, O Desejado de Todas as Nações, que ela diz assim, que João Batista não tinha ideia da grandeza da obra de Jesus. E aí, quando a gente vai para os discípulos, a gente fala assim, muito menos eles, né? Porque esse João Batista, né, que era um camarada consagrado, abdicava de muitas coisas, quanto mais os discípulos, né? Que era cabecinha, cérebro de tomate, né? E aí, a gente vê a capacitação do Espírito Santo em motivá-los, porque depois lá na frente, em Atos 2, você vai ver a motivação deles, que, assim, começou no Pentecostes, aí você falou muito bem, assim, que Jesus ia mandar para eles por um lugar que as pessoas não entendiam, que as pessoas ou já entenderam a palavra, mas não cumpriam, e eles entenderam essa motivação do que era o plano de Jesus aqui na Terra. Eu acredito que o início deles foi esse, eles entenderam, se motivaram para isso. Né? Hoje eu pergunto assim, onde está essa motivação nossa? Né? O que a gente... Qual é a nossa inicialização? A gente tem que buscar mais o Espírito Santo, orar, jejuar e tal. E qual que é a nossa inspiração e a nossa motivação para isso, né? Eu acredito que o nosso está mais fácil, porque aí a gente tem uma palavra, tem um livro, né? Um livro dizendo assim, ó, segue aqui, ó, esse aqui é o caminho, né? Então eu acredito assim, a motivação deles, eu acho assim, a motivação deles foi tanta que eles entenderam qual que era o propósito de Jesus aqui na Terra. Vai falar, pastor? Bem rapidinho, né? Emendando aqui o que vocês falaram, principalmente pegando a sua ideia, que eu pedi, é que, assim, o Espírito Santo, antes de Cristo, ele atuava, só que ele atuava de forma mais individual. No Antigo Testamento, isso é bem nítido, né? Pessoas específicas estavam sendo usadas pelo Espírito Santo. Mas aí o que é que Jesus está dizendo? Agora, quando eu for e ele vier, de forma plena, não vai ser mais uma atuação individual, não vai ser uma pessoa com espírito e as outras seguindo essa pessoa. Não, agora o Espírito vai atuar em todas as pessoas. E é isso que nós vemos na igreja primitiva. O Espírito Santo atuando em todos. E é bem interessante, né? A lição vai pontuando, é que os discípulos, né, aos pouquinhos foram abrindo seus olhos, porque primeiro pensaram, não, vai agir somente com os judeus. Os judeus é quem vão continuar pregando. Mas aí o Espírito Santo vai e se manifesta nos gentios, e eles já ficam assim, nossa, é uma coisa completamente diferente. E isso vai motivando eles, né? Justamente a ideia, né, de quando chega final do livro de Atos, é que para eles, né, principalmente para o autor de Atos, né, o Lucas, não eu, o outro, o que acontece? Paulo chegou em Roma, Paulo chegou na capital do império. Então, na mentalidade deles, se chegou na capital, chegou no mundo todo. Só que é que nem o Eupídio comenta, ainda faltava algumas coisas. E parece que quando você lê o livro de Atos, fica faltando assim, tá, mas como é que a história continua? Né, termina de uma maneira tão... Sim, parece que passou um facão ali e está incompleto. É porque assim, chegou a todo mundo, mas a história ainda continua. E quem é que deve continuar essa história agora? É eu e você. Nós é quem continuamos contando a história da igreja com o Espírito Santo nos guiando. E devemos estar motivados
Da mesma forma como os apóstolos. O Espírito Santo agora não está mais atuando em pessoas individuais, está atuando em todo mundo. E ele está disponível a cada um de nós. Então, essa é a questão-chave. O Espírito Santo está disponível para nós. É necessário clamarmos por ele, é necessário buscarmos por ele, para que ele nos use. Sermos os instrumentos, porque agora ele é o agente principal. Pastor, quando você falava, me veio à mente, porque se você for o Lucas, que escreveu o livro de Atos, eu sou o Pedro que cortou a orelha do guarda, e o Gilmar é o João que queria derramar fogo do céu para acabar com todo mundo. Então, nós estamos bem. Vamos lá. Irmão coragem. Então, vamos lá. Quando eu já até iniciei aqui a parte da promessa, né, que Jesus faz a promessa do Espírito Santo. O Gilmar comentou, Gilmar, os caras não estavam nem preparados para entender o envio do Espírito Santo para eles. Sim. Tanto que, assim, Jesus morre, Jesus ressuscita, eles estão perdidos. Eles continuam na mesma. Nada muda. Ficaram tudo na mesma. Então, assim, aí vai chegar o Pentecostes. Quando vai chegar o Pentecostes, ele já está de saco cheio de ficar reunido, ele vai fazer o quê? Ele e mais algum vão pescar. Vamos pescar, que é o que vai nos interessar agora. Então, assim, Jesus havia marcado um ponto de encontro com ele. Ele já estava a caminho do ponto de encontro. Pedro cansou de esperar, falou, vamos pescar um pouquinho, porque já não aguento mais, vamos pescar para sair desse marasmo. E aí, quando Jesus encontra ele, e aí vocês conhecem a história, Jesus pergunta para ele se ele ama ele. Por quê? Porque nesse momento, às vezes a gente vai para o mínimo, mas quando Jesus está dizendo, ele está dizendo amplo. Porque ele saiu do grupo para ir pescar. Não é que ele foi pescar logo em seguida, não, ele saiu do grupo para ir pescar. Então, para ele estava dizendo, eu já estou um pouco cansado e já estou indo fazer outra coisa. Quando Jesus encontra ele, ele fala assim, você me ama mesmo? Tem certeza? Você está absoluto comigo ou você não está absoluto comigo? E aí, quando ele entende, ele volta, o grupo. Então, assim, eles mesmo não entendiam o que era o Paracletos que viria para ele, o Consolador, aquele que estaria do lado deles. Eles não entenderiam, eles não entendiam isso ainda. E é interessante quando você vê aqui Deus trabalhando no meio deles, Deus mudando a vida deles. Ele faz o seguinte, vocês até agora estavam andando comigo, e vocês me viam. Agora virá outro, o Alos, que vocês não vão ver ele diretamente, mas vocês vão sentir e ver o quanto ele vai agir no meio de vocês. E vocês têm que ter confiança nisso que eu estou falando para vocês. Você tem que confiar no que eu estou falando para vocês, que isso vai acontecer. Porque, imagina Tomé, que gostava de ver as coisas. Imagina para ele continuar. Ele não continuaria, porque imagina o Espírito Santo trabalhando na vida dele para ele aceitar que ele era o Espírito Santo, que ele mudaria a vida dele. E aí a gente vai para o livro de... Aliás, tem aqui várias anotações aqui da lição, que ele fala a respeito do seguinte. Qual era o propósito do Espírito Santo? Convencer e converter as pessoas do pecado, levar ao juízo e levar a Cristo ao mesmo tempo e fazer com que as pessoas mudassem a vida delas. E qual que era o papel do ser humano, então, nesse propósito? Ser um ajudante. Simplesmente ser um ajudante. Que é o nosso papel hoje também, de ajudar. O irmão Antônio está chegando. Bom dia, irmão Antônio. Feliz sábado. E eu vou te dizer que, durante o estudo dessa lição, não é porque o Antônio chegou, durante o estudo dessa lição dessa semana, eu lembrei do Antônio, eu lembrei da Marcelinha, lembrei do Gilmar. São pessoas que, ao longo da história, a gente vai tendo os marcos. Lembrei de várias pessoas. A gente vai tendo, não é que eu não lembro dos outros, mas que, ao longo da história, você vai estudando e você vai passando por textos onde eu sei, o Gilmar uma vez pregou, ele até falou na semana passada, uma vez ele pregou sobre o poder que eles receberam e curavam e faziam isso aquela. Então eu lembrei do Gilmar automaticamente. O irmão Antônio, eu lembrei dele que tem várias passagens do livro de Atos que o irmão Antônio sempre fala em alguns comentários que ele faz. Eu lembro do irmão Antônio falando da Lídia. Eu lembro do irmão Antônio falando sobre
a faca de dois gumes. Então, eu vou lembrando das pessoas. E a Marcelinha, eu sempre lembro, eu já falei isso para ela várias vezes. Quando o livro de Atos fala sobre que eles se juntaram e repartiam o pão, eu sempre lembro da Marcelinha, porque era uma coisa que ela sempre usava para fazer a classe lá na cozinha, que todo mundo partilhava da alimentação. Então, você vai lembrando das pessoas. E aí você vai o seguinte, o papel do Espírito Santo em convencer as pessoas do mundo do pecado, onde João falou, convencer as pessoas do mundo da justiça, e ao mesmo tempo de revelar a grandeza e a justiça de Jesus. Isso a lição traz para que a gente entenda que o Espírito Santo atua no meio do povo de Deus e do povo que não conhece Deus. Eles tiveram um exemplo muito claro. Nabucodonosor teve o sonho. Judeu, não era judeu, era pagão. Eles tiveram exemplo muito claro. Outras pessoas foram usadas no Velho Testamento que não eram no meio do povo. Então, na época de Jesus, muitas pessoas eram usadas e ainda não eram convertidos. Então, Deus vai trazendo essas histórias para que a gente entenda que tem pessoas aí fora, e a gente vai entender mais para frente na lição, que tem pessoas aí fora que estão recebendo o Espírito Santo. Estão entendendo a verdade do Espírito Santo. E tem pessoas que, a lição anterior sobre o Espírito Santo, fez um racha numa igreja, a ponto de pessoas saírem da igreja porque não aceitavam o Espírito Santo como uma terceira pessoa na divindade. Porque o que falta? Apagar o Espírito. E aí acontece todos aqueles processos. Não entristecais o Espírito, não apaguei o Espírito, que a pessoa já está no caminho do pecado contra o Espírito Santo. É o caminho natural. Então, esse é o momento que a lição, mais uma vez, a lição falando sobre o Espírito Santo. Para que a gente entenda que o papel do Espírito Santo na Trindade, a gente não pode confundir, e isso a gente sempre tem que ter em mente, a gente não pode confundir o Pai, o Filho e o Espírito Santo no papel da salvação do ser humano, que senão nós vamos colocar categoria para eles. E aí é que é um erro. Os três são um. Para salvar o ser humano, cada um deles tem um papel para salvar o ser humano, mas não é que eles são... eu tenho o patamar maior, que é o Pai, o patamar menor, que é Cristo, depois o patamar menor ainda é o Espírito Santo. Não. Com efeito, para salvar, cada um tem o seu papel para a salvação da raça humana, mas na divindade eles não têm papéis de status diferente. Isso a gente não pode confundir. O Espírito Santo ele foi usado para que a gente pudesse entender a mensagem, aceitar e arrepender do pecado, e ao mesmo tempo de nos fazer encher, como o Gilmar falou, ficar motivados a pregar a mensagem. Se nós não tivermos motivação para pregar a mensagem, aí eu vou para outro texto bíblico. Nós vamos ser pouco calhados. Esse é o grande problema. Porque receber a mensagem, ok. E disseminar a mensagem agora, você está animado? Você tem ânimo? Você tem motivação? Se não tem, alguma coisa está errada. Porque o Espírito Santo, quando ele vem para te motivar, para pregar a mensagem. Aí é que vem o papel principal dele em nós, que já estamos dentro da verdade. A motivação. E ele tem uma função interessante também, que é os dons. Que nós vamos ver na semana que vem sobre isso. Tem o fruto e os dons. No papel do fruto, uma vez o pastor, até esqueci o nome dele, aliás, o filho dele estuda com o livro, mas esqueci o nome dele, que ele é o de comportagem da associação. De óculos, eu esqueci o nome dele. É o pastor Keidson. É o Cleidson. Uma vez ele veio no Cambuci, agora, esse ano, acho que foi esse ano, foi no final do ano passado, acho que foi esse ano, que ele falou o seguinte, que ele contou a história de uma pessoa que estava na igreja há tanto tempo, e ele virou para a pessoa e perguntou, você está tanto tempo na igreja, você não conseguiu desenvolver, você só conseguiu desenvolver um fruto só? O negócio está ruim. Se você não conseguir desenvolver outros, está feio o negócio. Porque, assim, o Espírito Santo está à disposição nossa para derramar sobre nós o fruto do Espírito. Agora, se você conseguir só uma faceta desse fruto, o negócio está ruim. Bom, vamos lá. Alguém quer fazer um comentário? Quero meio que emendar o que você falou, já deixar uma deixa para o próximo encontro, né? Porque a Flávia perguntou o seguinte, qual a manifestação do Espírito hoje? Uma das manifestações é por meio do fruto do Espírito Santo. Né? Sim. Na próxima lição nós vamos detalhar um pouco mais. Mas aí, puxando esse gancho,
e trazendo para a nossa realidade com relação ao testemunho, muitas vezes nós imaginamos que o Espírito Santo ele se manifesta apenas em um momento na pessoa, um momento específico, ou quando ele vai profetizar, ou quando ele cura alguém, quando ele expulsa o demônio, quando fala em línguas, pronto, o Espírito Santo se manifestou. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo se manifesta em nós constantemente. E uma dessas formas da manifestação do Espírito Santo na nossa vida é o nosso testemunho. É a forma como demonstramos o amor de Cristo às outras pessoas, porque não é natural nosso. O que é natural nosso é raiva, ódio, ira, rancor, egoísmo. Isso é o que é natural da gente. Mas quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós naturalmente nós somos suas testemunhas. E nós podemos ser testemunhas ativas ou testemunhas passivas. Aí algumas pessoas podem estar olhando e perguntando, mas como é que é isso? Que eu saiba, testemunha, a pessoa tem que ser ativa. E a oração? A oração. Então, assim, a oração é a forma de você um testemunho ativo, mas ao mesmo tempo passivo, porque você não está demonstrando para todas as pessoas. Mas aqui eu quero mostrar 2 exemplos que para mim é muito interessante. 2 não, 3. Que é José, Davi e os 3 amigos de Daniel. Eles foram usados por Deus, eles foram testemunhas, estavam cheios do Espírito Santo, mas eles agiram de forma diferente. José, quando chegou no Egito, ele não ficou exclamando para todo mundo, aos 4 cantos, olha, eu sou judeu, filho de Jacó, os deuses de vocês são todos falsos. Você não vê José fazendo isso. Mas a forma como ele tratava, a forma como ele cuidava, a forma como ele se empenhava para realizar o seu trabalho, demonstrava que Deus estava com ele e enchia os olhos das outras pessoas. Né? Potifar reconheceu, não, Deus está com ele. Sem José abrir a boca. Isso é um testemunho passivo. Quando nós temos Davi, quando vai enfrentar Golias, né, ele escuta, né, o enfrentamento de Golias ali. Davi, né, resumindo aqui de uma maneira bem tosca, ele parte para cima. Porque era uma situação crítica. Ali foi um testemunho ativo. Ele foi e enfrentou o gigante. E com os 3 amigos de Daniel, eles estavam ali no meio. E quando veio a ordem para adorar a estátua lá de Nabucodonosor, eles não adoraram. Eles não falaram primeiramente para o rei, olha, eu não vou para essa reunião, não. O rei chamou todo mundo da Babilônia, eu não vou. Eles foram. Mas quando chegou no momento decisivo, eles permaneceram fiéis a Deus. E daí é que eles foram falar com Nabucodonosor. Então, hoje, qual é a melhor forma de testemunhar? Deixe o Espírito Santo guiar você. Que aí você vai saber se você vai necessitar fazer um testemunho um pouco mais agressivo, um testemunho mais contido. Não sei. O Espírito Santo vai guiando e as coisas vão acontecendo. E nesse período que teve o Caleb na web, aconteceu muito disso. De forma assim, curiosa. O pessoal daqui da igreja do Cambuci, sem falar um ai, as pessoas começaram a se perguntar e começaram a entrar em contato. Como é que isso acontece? É o Espírito Santo atuando. Então, é muito lindo quando nós vemos o Espírito Santo agindo e percebendo de fato que a coisa não está na nossa mão, nós somos apenas instrumentos. O Espírito Santo é que está tomando conta de tudo. Pastor, dentro desse seu... Quer comentar, Antônio? Abre o microfone, abre o microfone. Sim, agora, com relação à sua fala anterior, me chamou a atenção a questão da motivação, né? Graças a Deus que nós conhecemos e compreendemos a atuação do Espírito Santo, né? Então, o que é interessante é a questão da motivação, né? O Espírito Santo, ele tem a sua função de orientar, de conduzir, de convencer, de converter, né? E
às vezes, a gente fica triste, a gente tem o desejo de testemunhar. E em determinadas situações a gente acaba ficando triste porque a gente não vê o resultado do teu esforço, né? Eu tenho como exemplo, uma vez eu dei estudo para o meu irmão lá na Zona Leste. Eu saía daqui do Cambuci e ia todo sábado. Parece que foram mais de 25 estudos no total. No final, ele agradeceu e falou que foi muito bom, mas que não estava preparado. Realmente eu fiquei triste. A coisa que eu mais almejava era ver meu irmão na igreja. Mas essa não é a nossa função, né? Nossa função é levar a mensagem, é plantar, né? Então, mas para a gente, voltando a falar na questão da motivação, a gente precisa realmente estar ciente de que para você estar motivado, você precisa pedir a atuação do Espírito Santo na tua vida. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que a boca fala, a boca fala que o coração está cheio. Então, você precisa ter uma vida santificada, você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa ter esse desejo de receber a atuação do Espírito Santo. Daí você está preparado para testemunhar. Obrigado. Antônio e pastor, acompanhando o pensamento de vocês, eu vou citar mais duas pessoas bíblicas, a pequena serva e Radassa. A pequena serva estava no palácio e quando abriu a boca para testemunhar para uma pessoa que não era da crença e da fé dela, ela simplesmente falou, vai lá e procura o profeta, que eu tenho certeza que ele vai te curar. Certeza. Ela não falou, vai lá que eu acho que ele vai te curar, a despeito da sua vida qualquer. Eu tenho certeza que ele vai te curar, vai lá. E Naamã, medroso, mas consciente do que ele precisava de cura, foi. Mas quando ele viu o rio, falou, não, lá tem rio muito mais limpo do que esse aqui. É isso que Deus faz com você. Ele fala para você, olha, tem algo para fazer, só que você tem que me aceitar e tem que ter coragem de fazer. E aí que vem a motivação. Tem que ter coragem para me servir. Não é simplesmente eu te sirvo e pronto, acabou. Tem que ter coragem. Às vezes eu não preciso nem falar, como a Marcelinha colocou aqui, só meu testemunho já transforma a vida. E eu vou dar aqui um recado de um lugar para outro, tá? Vou fazer uma ponte. Flávia, a Marcelinha falou que você está fazendo falta aqui no Zoom, que ela quer te ver. Eu já estou te falando que você está no Facebook, ela está no YouTube. E a outra coisa é Radassa. Primeiro, Mardoqueu, o tio, que era tutor dela, ele teve a ideia de levar ela, ela não estava nem preocupada com nada daquilo, ele que teve a ideia de levá-la para o palácio. E aí, quando ela precisou ser usada, a primeira coisa que ela fez foi orar e pedir para que as pessoas orassem, para que Deus fosse intervir. E quem é que está nesse papel do intervir? O Espírito Santo. Para que intervisse em tudo aquilo que estava acontecendo, para que o povo tivesse a oportunidade de lutar, porque no decreto eles nem podiam lutar, era só morrer. E aí o Espírito Santo muda o coração do rei e dá a opção deles lutarem agora. E aí a gente viu o que aconteceu. A grande conquista que eles tiveram, sendo um número mínimo, indo contra um exército e ganharam a luta. Então a gente vai aqui, a parte da igreja capacitada. Primeiro, chama a atenção aqui no livro de Atos, que o crescimento da igreja primitiva foi, assim, exponencial, foi rápido. Então, a gente consegue entender que ele estava ali no meio do povo, gentios, judeus, e pessoas que acreditavam em outros tipos de crença, que estavam na época eminente ali, acreditavam em várias coisas, em vários tipos de deuses, em várias situações. Nós vemos o relato de Paulo. Então, assim, a igreja naquele momento crescia porque o Espírito Santo estava atuando neles e nas pessoas que estavam ali à volta deles. Por quê? Se você lembrar bem, Jesus falou, quando aquele templo fosse destruído, alguma coisa ia acontecer diferente. A vida deles iria mudar. Então, aqui a gente está num momento onde o Espírito Santo está sendo derramado, logo em seguida o templo é destruído. Então, tudo aquilo mudou a vida deles. Eles saíram para pregar, teve a diáspora, teve as pessoas que foram expulsas por Paulo
Então, assim, teve várias coisas que foram acontecendo ao longo da história deles. E eles estavam cheios do Espírito, então eles impactavam o mundo a favor de Cristo. Deus preparou eles para que eles impactassem o mundo por Cristo. E aí você vai para os relatos aqui do livro de Atos, e aí você vai vendo cada coisa que Deus vai mudando. Primeiro, eles perseveravam. O que é perseverar? É conservar-se, é permanecer. Perseveravam ficavam, permaneciam na mensagem, permaneciam unidos e permaneciam pregando. Esse é um ponto. E aí tem outro ponto que ele usa, intrepidez. O que seria a intrepidez? É não ter receio de pegar a mensagem. É não ter medo. É estar pronto para pregar a mensagem, independente do momento. Isso que é ser intrépido. Então, a gente consegue entender que esse povo, assim que eles saíram para pregar, não tinha quem eles não pregassem. Encontrou, pregavam. Achou, falava de Cristo. Então, eles faziam isso constantemente. E aí, o Espírito Santo, cada vez mais que eles eram usados, cada vez mais o Espírito Santo aparecia. Mais era derramado o Espírito Santo. Porque é esse o papel. Por que o Espírito Santo vai ser derramado se você não prega? Por que o Espírito Santo vai ser derramado para você se você não está a ponto de falar sobre Cristo? Sabe por quê? Porque tudo que o Espírito Santo vai fazer sobre dons, ele vai fazer por engrandecimento da palavra de Deus, para engrandecimento de Cristo, e para que as pessoas conheçam a Cristo. Se não tiver esses pontos, para que vai ser derramado o Espírito Santo? Aí a gente escuta várias orações, né, pastor? Que me dê a porção dobrada do teu Santo Espírito. Você não está conseguindo com uma, imagine dobrada. Então, assim, é isso que a gente tem em mente. Ele vai ser derramado quando você estiver pronto. Se você estiver pronto, ele vai ser derramado. E vai aumentar tanto os dons como os frutos do Espírito na sua vida, se você tiver disposição para isso. E aí a igreja vai crescer. A gente sempre pensa, essa igreja não cresce. É o famoso pensamento, aquele pensamento, já viu aquele pensamento que o cara fica assim sentado? Pensamento de Jonas embaixo da árvore. Ah, meu Deus, essa igreja não cresce. Meu Deus, está acontecendo, por que essa igreja não cresce? A gente vai achar o culpado. A gente sempre acha um culpado, por que a igreja não está crescendo? Esse é o problema do ser humano. Uma vez eu escutei um comentário, a igreja não cresce por causa de fulano. Eu falei, será que já conheceu a mensagem? Será que já entendeu a mensagem? Ou ainda falta alguma coisa para entender a mensagem? A igreja não cresce não é por causa do fulano, é por causa do fulano, do Beltrano, do Ciclano. É de todos nós. Porque se a gente prega a mensagem, o Espírito Santo é derramado, e as pessoas vão ser convencidas e convertidas, e elas vão vir para a igreja. Então, assim, é um pensamento muito pequeno quando a gente acha que a igreja não está crescendo. E outra coisa, o Espírito Santo, lá do primeiro século, é o mesmo que quer fazer as maravilhas de hoje. Lá foi o começo da chuva temporã, e Deus promete a chuva serôdia para a gente, que é muito maior do que aconteceu lá. É isso que ele espera. O momento certo da chuva serôdia, e que as coisas vão acontecer de uma forma assim tremenda, mas para isso, ele está pronto. Quem não está pronto ainda para isso acontecer? Somos nós. Somos nós, ser humano. E aqui eu vou para o fato que eu falei do irmão Antônio. A Lídia, ela era uma pessoa importante, ela é uma empresária. Quando ela conhece a mensagem, a vida dela muda, e não só a vida dela e dos seus familiares. Então, algo diferente aconteceu pelo testemunho dela, no meio da sua família. Então, aí a gente vai para outra história, que eu acho também curiosa da gente entender, de Filipe. O Espírito Santo vira para Filipe e fala assim, corre lá, corre atrás dele. Aí, se o Espírito Santo chegasse para você e falasse assim, corre atrás daquele carro que passou correndo aqui. Você vai fazer o quê? Ah, não vou alcançar. Acho que eu não vou alcançar. Deixa ele, outro vai pregar para ele. Então, é isso. É essa a motivação. Se o Espírito Santo tivesse falado para Filipe, vá, pregue para ele. E Filipe fala assim, mas ele está correndo muito, esse cavalo corre demais, eu vou correr para quê? Não vou conseguir alcançar. E ele está querendo te capacitar para você fazer o improvável, para você fazer aquilo que você acha que você não consegue. É isso, para isso que ele está te chamando, para fazer aquilo que é diferente. Temos também várias histórias. Aí eu já vou para a parte... Alguém quer falar sobre a parte de segunda? Eu pedi... Antes de você partir para terça-feira, mas tem alguma coisa a ver com terça-feira também?
Eu conversei com uma senhora essa semana que ela era de uma outra denominação, e é muito engraçado, é muito interessante o testemunho dela, porque ela disse que ela já havia, ela era de uma outra denominação, assim, há 20 anos, criou os filhos nessa denominação, e teve um problema de depressão, e ela começou a se curar dessa depressão com o programa do pastor Luiz Gonçalves. Ela zapeando, né, passando o controle, parou ali, olha só. Chegou mais perto. Olha, começou a ver, começou a melhorar, né? Eu não sei nem muito fã dele, mas beleza. E aí ela falou o seguinte, que ele falou para procurar uma igreja e tal, perto da sua casa, e ela falou, pô, tem uma igreja adventista perto da minha casa. Ela não se atentou ao horário. Quando chegou lá, estava fechada a igreja. Se ela faz numa segunda-feira de manhã, né? A igreja está fechada. E ela foi. Quando chegou lá, olhou, fechou, ela falou, meu, eu sou acostumado com igreja aberta, né? Quando chegou lá, igreja fechada. Ela falou, vou embora. E essa igreja aí, não sei. Estava indo embora e chegou umas pessoas, um casal de carro. Já. E aí falou assim, aí eu falei, vocês são daqui? Somos daqui. E aí ela disse assim, mas eu vim, ela falou, pois é, os cultos são tal dia, mas vamos conversar, né? Meu marido está aí, esqueceu um negócio, mas vamos conversar e sentar aqui. E ali eles ficaram 2 horas conversando. E aí, dali, recebeu o estudo bíblico, e ali ele se batizou. E aí, assim, o que a gente acredita é que o Espírito Santo ainda está trabalhando, e a gente precisa entender isso. E ela, quando ela falou assim, eu recebi, porque assim, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia horário de igreja, mas eu sabia o que ia acontecer. Então, a gente tem que entender isso, que essa voz do Espírito Santo ainda tem muito, muito. E a gente precisa acreditar nisso. E isso, além de tudo, precisa nos motivar dizendo assim, estamos no caminho, é isso, tem que seguir, é isso. Né? Não é história do passado, não, está acontecendo ainda. A gente tem que entender que não é um era uma vez, é assim diz o Senhor. Exatamente. Aí é o seguinte, Gilmar, aí na parte terça-feira, a parte do testemunho, o Espírito Santo e o testemunho, aí é que a gente entra nesse seu testemunho. Porque o Espírito Santo é o abridor de portas. É ele que abre a porta. Então, mas eu queria te falar só assim, da capacitação da igreja, porque assim, os dois receberam, a igreja também recebeu, porque se o casal saiu de lá de casa, de carro, e esqueceu a chave, por exemplo, no sábado, e era na terça-feira, já estava sendo capacitado, entendeu? Sim. Era aí que eu vou chegar. Aí ele abre a porta. Quando ele abre a porta, ele pega e capacita alguém. Sim. Para que essa pessoa se aproxime. Lembra a história de Paulo? Na estrada da Damasco, vou pegar Jesus, vou pegar o seu servo, vou pegar o seu servo. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus manda ele para quem? Para um servo. E aí o que o servo fala? Senhor, se eu for lá, ele vai me matar. Então, assim, tem que estar preparado. E aí, quando ele é preparado, ele vai. Aí ele faz toda a diferença. Então, assim, o Espírito Santo é um capacitador. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo é um fortalecedor, porque ele me fortalece. Ele me dá a motivação para ir. E ainda ele faz o seguinte, ele direciona você, para que você vá naquele lugar que ele está pedindo para você ir. Se fosse outro dia, se essa mulher fosse outro dia, e esse casal fosse outro dia, eles não iriam se encontrar. Então, o Espírito Santo, ele faz. Você está no momento certo, na hora certa, para fazer aquilo que ele pede para você fazer. Antes mesmo de vir para a igreja, eu tenho um testemunho para dar sobre isso, antes mesmo de vir para a igreja, eu não aceitava a mensagem, vivia um outro tipo de fé. Mas eu sempre tinha uma coisa, quando alguma coisa acontecia comigo, eu orava e falava assim, se isso aconteceu comigo agora, é para me prevenir de alguma coisa lá na frente. Sempre tive isso comigo. Ou se isso está acontecendo aqui comigo agora, é que alguma coisa vai acontecer. Sempre fui assim. Eu lembro que um dia, eu estava tarde da noite, num ponto de ônibus, e já estava preocupado que eu tinha saído tarde da casa da namorada e estava tarde. E era em São Miguel Paulista. Eu falei,
E agora? No meio da noite, agora, aqui nesse lugar, já tinha histórico dali, muito histórico. Falei, vou ter que ficar aqui. Eu dei o sinal, o ônibus passou direto. No primeiro momento, você fica com aquela, essa hora da noite o cara me passa direto. Já fiquei preocupado, vou ter que ir andando, vou atravessar um lugar que eu não quero atravessar. E fiquei ali orando, falando com Deus. Eu falei, eu vou ter que ir, agora eu vou ter que ir. Eu saí andando. Eu saí andando pela Pires do Rio, para quem conhece aquela região, saí andando pela Pires do Rio. Quando chegou um determinado ponto ali, perto de chegar na Nordestina, que ela faz um cruzamento com a Nordestina, encontrei com uma pessoa. A pessoa virou para mim e falou assim, você está vindo de onde? Eu falei, estou vindo lá do pedaço do começo da Jacuí. Ela falou assim, você viu o que aconteceu lá na frente? Eu falei assim, não. O que aconteceu? O ônibus bateu. Eu falei assim, o ônibus bateu aonde? Num poste. Eu falei, meu Deus. Mas tem muito ferido, porque algumas pessoas ficaram feridas. Cara, eu saí, aí eu comecei a andar mais rápido, porque estava perto de onde ela tinha falado. Eu cheguei lá, era o ônibus que eu ia pegar. Caramba! Daquele dia em diante eu falei, é provisão de Deus, não é possível, é provisão de Deus, porque no primeiro momento eu fiquei bravo, porque passou direto. Depois eu vi que era provisão de Deus. Então, assim, às vezes a gente fica se questionando e Deus está te dando mensagem e você fica se questionando. Bom, ele quer guiar o ser humano. Então, para ele guiar o ser humano, ele precisa de outro ser humano que seja guiado por ele. Então, assim, quando o Espírito Santo atua, vê a história do Estevão. Estevão estava lá, a ponto de ser apedrejado. Ele poderia estar ali se lamentando. O que ele fez? Pregar. O que ele fez? Testemunhar. Mas quem deu esse poder para ele? O Espírito Santo. Porque ele estava de frente dos algozes dele. E ele fala assim, olhou para o céu e viu o céu aberto. O que ele estava vendo? A glorificação de Jesus. Olha só como Deus trabalha. Estevão olha para o céu e vê a glorificação de Jesus. Eu vou contar uma história que eu acho que vocês já conhecem. No desapontamento, quando o povo estava andando por meio do milharal, que eles entenderam a mensagem, Deus deu para ele o quê? O poder de ver Jesus sendo entronizado no lugar santíssimo. Aí eles entenderam que o pensamento estava errado. Aí eles entenderam que alguma coisa estava errada. Então Deus, ele atua na história e ao mesmo tempo ele usa pessoas para que elas entendam a atuação deles na história. E uma vez eu estava vendo um material, eu já até mandei, acho que num dos estudos eu mandei o pessoal tirou xerox. Um material que saiu na revista Adventista de um advogado que fez um cálculo e ele chegou no exato momento que tudo isso aconteceu no milharal, no desapontamento, e ele chegou no exato momento de que hora era na Palestina e de que hora era nos Estados Unidos naquele momento. E ele falou assim, era a coisa acontecendo na Palestina, que era a visão do santuário, e eles estavam ali nos Estados Unidos. Para você ver a complexidade de quando Deus trabalha, ele trabalha na minúcia e deixa tanta complexidade que você às vezes não entende. E aí vamos lá, Filipe com Eunuco, é outra história que está aqui no livro de Atos. Pedro com os gentios, que os gentios receberam o poder do Espírito Santo. E aí Pedro fala assim, eles estão imbuídos do mesmo Espírito que a gente recebeu no Pentecostes, como não batizá-los? Gentios. E aí você começa a pensar o seguinte, o Espírito Santo está atuando no meio do povo. E ele está mudando a vida do povo. A história dos circuncisos e do não circuncisos, os gentios ou circuncidados, que Paulo agora tem essa menção, e ele chama a comissão para debater o assunto. E aqui a gente tem dois lados da história, a história de Pedro e a história de Paulo. Um que não aceitava os gentios e outro que aceitava os gentios. Deus teve que fazer o sonho para ele, do pano cheio de animais, para ele entender que a mensagem tinha que ser pregada por gentios. Isso é a história de Pedro. Paulo não, já entendeu imediato que tinha que pregar por gentios. E aí a gente tem aqui a história da circuncisão. Não era circuncidado, como é que pode ser agora ser salvo? Como é que pode estar no meio da salvação do povo verdadeiro? E Paulo vai lá e briga com eles, fala, eles devem ser batizados. E aí você vai lá para Troade, que aí o Antônio também gosta da história de Troade, que ele sempre cita Troade. Como é que acontece as coisas lá? Acontece simples, quando o Espírito Santo atuava. E a gente vai entendendo como Deus vai trabalhando no meio do povo. E ali a gente tem muitas
muitas maravilhas, muitos milagres, muita salvação acontecendo, de uma pessoa ou de multidão, é o que o pastor falou. Às vezes pode ser uma pessoa, mas há a motivação do Espírito Santo. Às vezes pode ser multidão, há a motivação do Espírito Santo. As pessoas vão ser motivadas. Deus pode falar com você diretamente com uma multidão de pessoas. E aí é que as coisas vão acontecendo, e aí ele vai capacitando, vai fortalecendo, vai ensinando, vai guiando, vai unificando e vai enviando as pessoas. E aí as coisas vão mudando, o cenário vai mudando. Quando você vê o dia de Pentecostes, você vê isso. Primeiro eles estavam reunidos, o Espírito Santo cai ali, sobre todos que estavam ali. Aí a gente só usa os discípulos, mas todos que estavam reunidos, o Espírito Santo caiu ali. Os discípulos, o dom de língua. E os outros que estavam ali receberam dons, porque o Espírito Santo não cai num lugar e deixa todo mundo, escolhe alguns e o resto fica separado. Ele capacitou todo mundo para pregar a mensagem. Foi isso que aconteceu no momento de Pedro e João, quando estavam presos. Todos que estavam ali receberam o Espírito Santo e saíram para pregar com interpretência. Então, ele vai usando as pessoas. E ele ainda está ativo até hoje, quer fazer a mesma coisa conosco. E aí nós vamos para a parte da... Alguém quer comentar da terça? Eu pedi. Vai lá, Antônio. Uma coisa que me chama a atenção. Nós sabemos, lógico, que o Espírito Santo que capacita. Mas não sei se vocês vão concordar com o meu pensamento. Cada um de nós temos um papel também a desempenhar, né? Então, a questão da obediência, você lembra quando tem um verso bíblico que fala e perseveravam na comunhão dos apóstolos, no repartir do pão, nas orações. Tá, então, eles estavam ali seguindo a orientação de Cristo, né? Que eles permanecessem em Jerusalém até que descesse o Espírito Santo sobre eles, né? Então, a parte que nos compete é exatamente essa, de se dispor, né? Você precisa querer, pedir e se dispor, fazer a sua parte. Aí é da questão da obediência, né? Quando a obediência, você não é salvo pela obediência, mas quando uma vez salvo, você vai ser obediente. Você pega esse exemplo do pai, o pai com o filho. O pai fica maravilhado quando o filho é obediente, quando o filho faz a vontade do pai. Entendeu? Então, essa é a nossa parte, a parte da obediência, se dispor, estar motivado, né? Então, voltando a falar do motivado. Então, essa é a parte que compete a cada um de nós, né? É isso aí. É interessante quando você vai aqui. Obrigado, Antônio, pela sua contribuição. É interessante quando você vai aqui, para a parte de quarta-feira, o Espírito Santo é a palavra e o testemunho. Pastor, é até 10h30? Até 10h25? Até 10h25. Tá. Quando você pega aqui, a parte do Espírito Santo é a palavra e o testemunho, você vê o seguinte: o Espírito Santo, ele está aí, disponível para quem quiser ser usado por ele. Existem pessoas que leram já a Bíblia muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Eu conheci pessoas que falavam que liam a Bíblia mais de 10 vezes. Quando eu perguntava para ela, e quando você lia, você pediu orientação do Espírito Santo? Não. Eu falei, quando você lia, você entendeu algumas coisas. E o que você entendeu é o suficiente para você entender a mensagem de salvação? Eu entendi que Cristo é o Salvador. Ok. Até ali a pessoa vai. Só que, o que falta? A luz do Espírito Santo. Quando você tem a luz do Espírito Santo, você consegue entender verdadeiramente a Bíblia. E aqui eu não estou falando para ler muito ou ler pouco, eu estou falando do Espírito Santo atuando na sua leitura. Porque cada vez que você vai à Bíblia e vai para o mesmo versículo, você vai tirar muito entendimento com o Espírito Santo desse versículo. E aí você consegue entender que várias pessoas podem estudar várias vezes a Bíblia. Falta para ela a luz do Espírito Santo.
Assim como várias pessoas podem estudar várias vezes a Bíblia à luz do Espírito Santo, ainda assim elas ficarem perdidas. Por quê? Porque é delas, é o que você falou, Antônio. Falta o quê? A parte delas, porque a parte do Espírito ele cumpriu, falta a parte delas. E aí a gente consegue entender que mesmo, olha o exemplo de Cristo, mesmo Jesus andando com eles, pregando para eles, falando para eles a verdade, eles só realmente entenderam quando veio o dia de Pentecostes. Aí aquilo mudou, abriu a mente deles para tudo aquilo que Cristo havia falado. Aquilo mudou a história de vida deles. E muitas vezes a gente é assim. A gente vai para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente vai fazendo as coisas, muitas vezes a gente é assim. Mas a gente só entende quando? Quando eu me coloco à disposição, quando eu me coloco para entender a mensagem. Aqui eu vou para o outro paralelo, Paulo. Paulo pregando a mensagem, falando da verdade, falando dos dons, falando qual era o dom, o melhor dom. E aí as pessoas estão pensando no melhor dom, o dom de línguas. E Paulo falando que esse não era o melhor dom, e elas não entendendo que o melhor dom não era esse. E ainda até hoje, se você pensar até hoje, as pessoas acham que na Bíblia o melhor dom é o dom de línguas. Aliás, tem denominações que falam que se o cara não está falando aí no dom de língua, ele não foi batizado ainda. Sim. É incrível. Então, assim, as pessoas se perdem mesmo estudando a mensagem várias vezes, porque falta a luz do Espírito Santo. Aí vamos lá. O Pedro, no dia de Pentecostes, ele faz o seguinte, ele recebe o dom. Mas antes de receber o dom, foi o que eu falei no começo, primeiro ele foi embora. Vou pescar, vou distrair a cabeça, não quero ficar aqui. Até Jesus ir lá atrás dele e voltar com ele, para que ele entendesse o que estava acontecendo. Para que ele pudesse testemunhar. E olha o testemunho de Estevão. Primeiro ele vai passando do passado, tudo que aconteceu no Velho Testamento, e vai trazendo até os dias atuais. Então, ele vai falando na sua fala tudo aquilo que havia acontecido antes de ser decapitado. Isso mudou a vida de alguém. Foi impacto para a vida de alguém. E foi mudada a vida de alguém. Aí você vê a história de Cornélio. Pedro, servo. Cornélio, não servo. Quem foi usado? Cornélio foi usado primeiro. Depois vem um sonho para Pedro e Pedro vai lá para a casa dele. Então, a gente consegue entender que o Espírito Santo vai atuando na vida das pessoas para que elas mudem a vida dela. O Filipe e o Etíope, a gente já falou lá do capítulo 53 do livro de Isaías, mas tem uma parte interessante que Pedro e João, antes de ser presos, eles estavam pregando. E eles estavam pregando para as pessoas, por isso foram presos, pela pregação que eles estavam fazendo. E quando eles vão presos, mais de quase 5.000 pessoas se convertem pela pregação que eles fizeram anteriormente. Então, a gente vai vendo o Espírito Santo atuando na vida dessas pessoas. A gente tem a outra parte, que é o povo sendo expulso por Paulo, aliás, Saulo, eles estão sendo expulsos dali. Você vai vendo as pessoas sendo convertidas e pregando a mensagem, depois que eles são expulsos. E aí você consegue entender e falar assim, que Deus é esse? Ele é um Deus que, aquilo que você falou, Antônio, a gente semeia, a gente planta. É o caso do seu irmão. Outra pessoa vai vir e vai colher. Jesus pregou para os samaritanos, mas quem foi lá colher foi Filipe. E é assim a vida. Existem pessoas que vão preparar o solo, pessoas que vão plantar e pessoas que vão colher. Por isso, não é à toa que a Bíblia fala sobre preparar o solo, plantar e colher. É porque aquilo era o comum para eles, é o que eles entendiam, era o dia a dia deles como agricultores, eles faziam isso. Então a gente tem que entender, tem pessoas que vão preparar o solo. E muito nesse papel está o Espírito Santo preparando o solo. A gente vem com a semente do testemunho, mas o Espírito Santo já está preparando aquele solo. E quando a gente sair, é o Espírito Santo que vem para fazer a colheita, porque as pessoas aceitaram. Nós temos um papel, é claro, mas é um papel mínimo. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Nós temos que estar à disposição, sermos conduto dele. Eu vou usar um outro texto aqui que é muito interessante. Esse também eu lembro do Antônio. Quando Paulo está pregando ali, e ele cura a jovem. Quando ele cura a jovem, a primeira coisa que eles tiveram de prêmio, o que eles receberam? Eu costumo usar uma palavra, e me desculpe a palavra, um cacete. Tomou um baita do cambal, como diz na gíria.
tomaram uma surra tão grande, porque curaram a menina, porque quem ganhava dinheiro com ele perdeu. Quem ganhava dinheiro com ela perdeu. Então, eles foram lá e bateram neles. E eles foram para a prisão presos, machucados. Então, assim, as pessoas que falam, servir a Cristo é a teoria como é que a gente fala? Da prosperidade. Da prosperidade. Não. Olha o exemplo da Bíblia, você vai ver que não. Se você está pensando em servir a Deus pela prosperidade, esquece. Ela pode acontecer para algumas pessoas? Pode. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A prosperidade é em Cristo. Salvação. Essa é a grande prosperidade que tem na Bíblia. Salvação. Agora, essa teoria que você vai ganhar muito dinheiro, não. Tem pessoas que não tiveram nada para poder pregar a mensagem. Há um exemplo aqui na Bíblia. Os discípulos se reuniam, as pessoas que tinham posse vendiam suas coisas e reuniam para que eles pudessem comer. Para que eles pudessem partilhar de alimentos. Não era para comprar coisa. Era para partilhar de alimentos, para pregar a mensagem. As pessoas vendiam propriedade para isso. Então, a gente consegue entender que o papel do Espírito Santo em inspirar as Escrituras é o mesmo papel de transformar as vidas. E aqui, várias de nós, o Ed falou semana passada, até fiz um comentário, que ele foi um agente de oração. O Espírito Santo é um agente de transformação. Seja você quem for, aonde estiver, da forma que estiver, se você ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai transformar a sua vida. Transformou a mim, transformou de muita gente. E um ponto bem interessante com isso, que é o seguinte, tem que ter em mente que o Espírito que inspirou a palavra não é um Espírito diferente que nos usa, é o mesmo. É o mesmo. E é nele que devemos confiar. Né? É o Espírito quem vai nos guiar. E, assim, eu nunca tinha pensado muito dessa forma, mas depois que eu comecei o curso de teologia, muitos dos livros que eu tinha lido antes, eu tive a felicidade de ter alguns desses autores como professores. E aí você vendo a própria pessoa explicando o livro que ela escreveu, muda tudo. Pensa e olha assim, nossa, é desse jeito? Eu não imaginava que era assim. Da mesma forma é quando nós vamos para a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, tendo a ciência que o Espírito que escreveu é quem está me iluminando para compreender e é quem vai me auxiliar para agir, se encontra harmonia. Porque quando eu tiro o Espírito Santo da equação, infelizmente, o que vemos hoje são pessoas que só vão olhar os defeitos da Bíblia. Vai buscar incoerências da Bíblia. E da mesma forma, quando eu tiro o Espírito Santo da equação no trabalho de testemunhar, quando eu olhar para as pessoas, em vez de ver que eu sou um canal de aproximar essas pessoas a Deus, eu vou ver os defeitos dessas pessoas, em vez de aproximar, eu vou separar. E os relatos aqui dos apóstolos, né, do livro de Atos, o que mostra é o inverso. Eles aproximavam as pessoas, e é assim. Então, o Espírito Santo é quem guia todo o processo. É o Espírito Santo quem faz tudo. E é algo bem interessante, você até pontuou, Pedro, mas aqui eu vou reforçar, que é o seguinte, quando nós olhamos no Novo Testamento, o nosso papel é sempre de testemunhar. Quem faz a colheita, aí é Deus. Deus é o ceifador, Deus é aquele quem vai colher. Não sou eu. E muitas vezes nós nos preocupamos mais em ser ceifeiros do que testemunhas. E o que é que isso acaba provocando? Frustração. O que nós vemos de tantas pessoas que ficam frustradas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a pessoa não se converteu, a pessoa não veio para a igreja, não deu resultado e tal. Gente, não é esse o nosso papel. Nosso papel é testemunhar. O restante, confia no Espírito Santo, seja em oração, que na hora certa, ele vai fazer a colheita. E nós vamos ver os resultados. Na verdade, assim, eu entendi também dessa passagem, Eupídio, exatamente aquilo que você falou. Qual que é o propósito do Espírito Santo? Vir aqui na Terra, né? Ter toda essa questão do Pentecostes e tal, qual que é? É salvar pessoas, é salvar vidas.
Agora, quando outro dia estava vendo num canal aí, o camarada tribuchando no chão, cara. E aí o outro rodopiava igual peão, assim, que a aba do terno dele ficava igual uma asa. E aí você fala, qual que é o propósito disso? O que traz isso daí como esperança? O cara ficar rodando igual um peão? Gente, por favor. Então a palavra tem que indicar a verdade, a palavra tem que... quando a gente está apoiado na palavra, a gente entende e fala assim, cara, é circo. Eu não tenho dúvida de falar, gente. Até parece antipático da minha parte, mas é um circo. Entendeu? Eu não estou falando sobre pessoas, estou falando sobre práticas, né? É um circo. Porque aquilo não leva nada a ninguém. Nada. E as pessoas estão querendo hoje show. Show do espírito, né? Tem uns que falam que é show do espírito mesmo. E o que traz esse show do espírito? Nada para nós. A gente vê um cara rodando lá. Sei lá quem está inspirando ele, cara, porque... Sei lá. Entendeu? O propósito não é esse. O propósito não é fazer show. E show horripilante, né, cara? Porque aquilo é sangue de Jesus sem poder, meu. Que o negócio é feio, né? Você é louco. Você fica com medo, meu. Você fica, meu, você fala, que é isso, cara? Olha, eu vou ler um texto que está aqui no Educação, página 126, para que a gente encerre essa parte aqui, eu vou fazer um comentário depois sobre isso, Gilmar. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaura a imagem de Deus. Tudo isso só pode acontecer na sua vida com esse pedacinho aqui do texto, ó. Aceita voluntariamente. Senão, nada disso vai fazer importância para a sua vida. Nada. Ele ser criador, ele ser o salvador, ele ser a pessoa que virá para te buscar, nada disso faz sentido quando você não entende que você tem que aceitar. E o aceitar, meu amigo, é forte. Não é aceitar duvidando, porque aceitar duvidando não vai te levar a nada. É aceitar. Aceita que a palavra é assim. Aceita que as coisas foram criadas. Aceita que você é um pecador. Tem pessoas que não aceitam. Aceita que você precisa de arrependimento e precisa voltar para Cristo. Você pode estar em qualquer igreja. Eu já escutei isso de uma pessoa de uma igreja. E eu não sou pecador. Então você pode estar em qualquer igreja. Você é pecador. Porque se não fosse, você não estava no corpo do pecado. Você seria mais um Jesus que veio no corpo sem um pecado. E não existe outro Jesus. Existe só um. Então você está no corpo do pecado. Agora, você não pode continuar sendo um pecador. No corpo do pecado você veio. Você luta contra o seu próprio corpo, é o que Paulo fala, você milita contra o seu próprio corpo. Agora, deixa ele agir, seu corpo agir, que você vai ver o que você é. Agora, deixa o Espírito Santo agir, que você vai ver o que você vai se tornar. Você vai ser transformado. Essa é a grande diferença. E aí, falando sobre isso, Gilmar, lá no nosso passado, e a gente vai encerrando já, lá no nosso passado, eu vou falar o nome dele, porque tem que falar que você vai lembrar. Tinha um jogador chamado Miller. Sim. Quando o Miller parou de jogar futebol, ele era um atleta de Cristo. Quando ele terminou de jogar futebol, ele foi frequentar uma igreja, virou pastor Miller. Eu me lembro de ter visto um sermão dele, que eu pensei a mesma coisa que você. Eu pensei, isso é poder do Espírito Santo? É isso que é poder do Espírito Santo? Ou será que não? Porque, cara, era um espetáculo. Era um grande espetáculo. Ele gritava e rodava, e se balançava e fazia de tudo, pingando de suor e gritando. Eu falei, rapaz, isso que é poder do Espírito Santo? Então eu não conheço, não. Nunca vi. Aí você pensa o seguinte, tem pessoas que são motivadas por sermão emocional. É isso que motiva elas. É isso que enche as igrejas hoje em dia. Um sermão emotivo. Um sermão que faz ela ser pega naquilo que ela quer. Um tipo de emoção. Porque ela não tem emoção na vida. Então, ela quer uma emoção. Quando a Bíblia vem para você e fala assim, olha, que o seu culto seja racional. Ainda que o pastor estiver pregando essa mensagem no templo que ela está, da forma que ele está, ela não vai para o racional. Sim. Por quê? Porque para ela, aquele suor, aquela coisa que dá uma adrenalina nela, isso que motiva ela a frequentar aquele lugar.
É isso que traz ela todos os dias a frequentar aquele lugar. E ela fica dependente disso. A adrenalina é dependente. Você cria dependência de adrenalina. E aí você vai com uma frustração muito grande quando você fala para ela, fala assim, olha, o Espírito Santo, ele atua. Só que ele atua em coisa racional. Isso é uma frustração para ela. É isso que você falou sobre a irmã que foi lá, bateu na porta da igreja de segunda-feira, que estava fechada. Isso, para eles, é ruim. Para eles, a igreja tem que estar sempre aberta, porque é um viciado. E a gente não entende isso. É um viciado. Ele precisa dessa emoção. A vida dele não tem sentido se não tivesse emoção. O poder de transformar do Espírito Santo. Aí a gente vai para um tema que é incrível. Como o Espírito Santo tem o poder de transformar a vida das pessoas, independente do status, independente do que ela vive, independente do que ela está vivendo naquele exato momento. E aqui a gente tem vários relatos. A gente tem aqui a conversão da Lídia, tem a história de Filipos, tem a jovem adivinha, tem o discurso em Atenas, aqui a gente vai ter várias coisas. E aí aqui a lição chama atenção para duas pessoas, Dionísio e Crispo. E aí você vai entender o seguinte, um era o bambambam do Areópago, lá na Grécia, convertido. O outro, ele é o chefe da sinagoga, convertido. Então, você vai entendendo como Deus trabalha com o ser humano. Ele não pegou uma pessoa de dentro da sinagoga, começou só a pregar para os da sinagoga. Não, ele vai pregando para fora. É aquilo que o pastor falou, agora é expandido, agora a gente tem que expandir. Por quê? Porque as pessoas precisam, encarecem do poder do Espírito Santo, para que a mensagem seja pregada. E aí é interessante quando você vê a Bíblia falando que muitos virão, muitos virão de outras denominações e vão vir por meio de uma igreja só, um povo só que vai receber Cristo. Por quê? Porque essas pessoas vão ser motivadas pelo Espírito. Elas estão dormindo agora? Não. Mas elas vão acordar? Vão. É quase aquela coisa, não é totalmente certo nem totalmente errado, mas é isso que vai acontecer. As pessoas estão se alimentando da verdade. E quando o Espírito Santo vier e trazer a luz a ela para entender toda a verdade, para ela relembrar tudo aquilo que ela viu, aquilo que aconteceu com os discípulos, aí ela virá. E quando ela vier, é o tempo da pregação final, pregação derradeira. É aí que a gente vai ver o que Joel fala, que as pessoas subiam em prédios, ele via a pessoa subindo em altos andares, entrando pelas janelas. É isso que a gente vai ver. A mensagem sendo pregada de uma forma assim, tão rápida, e tantas conversões ao mesmo tempo, que você vai falar, é isso que é chuva cerúlea. É isso que é o Espírito Santo trabalhando de forma grandiosa, e a gente sendo usado por ele. E aí, eu quero me ater aqui a uma coisa final. Por que a gente fala sobre o Espírito Santo? Algumas pessoas devem ficar pensando, por que esse caso só fala sobre o Espírito Santo? Várias vezes fala sobre o Espírito Santo. Porque nós aceitamos e entendemos o papel do Espírito Santo. Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele é derramado antes no Velho Testamento e depois no Novo Testamento, de forma diferente e com propósito diferente. E aí eu chamo a atenção, e aí faço uma pergunta para vocês. Quando que o Espírito Santo realmente atua na sua vida? Quando foi? Um de cada vez. Pídio, eu sinto assim que há diversas vezes, né? Eu vou só contar rapidinho, eu acho que o tempo está curto. Uma vez eu estava no supermercado em Moema e estava chegando no caixa, tinha uma pessoa sendo atendida e tinha uma senhora na minha frente e eu era o terceiro da fila, né? E aí essa senhora que estava na minha frente começou a mexer na bolsa, né? E procurava, e olhava para o carro que estava à vista, assim, na frente do supermercado. E aí eu percebi que ela estava procurando a chave do carro. E aí mexeu, tirou as coisas dentro da bolsa, nada, né? E o Espírito Santo começou a trabalhar. E eu peguei e falei para a senhora acredita em Deus? Acredito. Ela falou, acredito. Então, peça ajuda para ele, que ele vai te ajudar a achar a sua chave. E aí, ela continuou procurando, não achava. E eu vi que a bolsa dela tinha um zíper por dentro, assim, um bolsinho por dentro, com um zíper. Falei, você já procurou nesse bolsinho do zíper?
Ela falou, não procurei. Abriu, estava lá a chave. Entendeu? Então, eu senti que realmente o Espírito Santo me motivou a sugerir a oração, que ela falasse com Deus, que ela pedisse ajuda a Deus, né? Então, para mim já foram diversas vezes, diversas situações, e esse é o meu desejo, é que Deus me use. Eu tenho orado muito, pedindo que Deus me use para poder abrir portas, para me dar a oportunidade de testemunhar. Eu vou falar a verdade. Quando eu faço uma retrospectiva na minha vida, e desde adolescente, e aí quando eu começo a pensar em algumas coisas que eu passei até hoje, eu imagino que ele estava lá, já estava lá. Embora eu não entendesse, mas com certeza eu já estava lá. Eu nunca falei isso para ninguém, mas todas as vezes, a minha mãe sempre foi evangélica, mas dessas igrejas, minha mãe passou por várias igrejas, assim. Mas, assim, eu sempre tive uma ideia de que eu precisava, todas as vezes que eu ia dormir, eu orava. Ninguém sabia disso. Assim, acho que desde os meus 12 anos, eu fazia lá o sinal até da cruz, nunca foi católico nem nada, mas eu tinha uma oração, assim, meio, muito pessoal. Quando eu faço a retrospectiva, eu vejo o Espírito Santo lá. Eu vejo a ação do Espírito Santo lá. Até me conduzir quando eu chego na igreja, né? Eu acho interessante pra caramba isso, porque não é só o momento que você chega na igreja. Eu acredito nisso. Porque se ele não tivesse cuidado de mim, eu cresci num bairro perigoso, lá da Vila Ema, Sapopema, assim, era muito perigoso. Molecada virando bandido, muita droga e tal, você estava muito perto. Então, você entende que lá de trás ele já estava cuidando. Quando a gente faz essa retrospectiva, a gente fala assim, a ação dele estava ali. Eu não percebia na época, mas eu vejo hoje. Você, pastor? Pontuar, né, para mim, eu particularmente acho bem complicado, porque quando eu olho a minha vida, eu percebo o meu dia a dia, né? Ou ele me usando para impactar a vida de alguém. Teve muitos momentos em que o Espírito Santo assim, me mandou para alguns lugares sem que eu soubesse que eu devia estar ali, mas depois de um tempo eu percebia, não. Estou percebendo que Deus foi quem me mandou para cá. A princípio eu não enxergava isso, mas depois eu percebia, não, era isso mesmo. E outros momentos no dia a dia, às vezes dá um start na cabeça, como se fosse um puxão de orelha. E a situação que acontece, eu percebo que o Espírito Santo está me chamando a atenção. Então, assim, eu tenho muitas experiências particulares com o Espírito Santo, mas tem uma que sempre me marca, que foi numa época de carnaval. Eu vou ser bem rápido aqui. Que foi uma resposta a uma oração. O carnaval em Pernambuco, né, é sempre barulhento. Né? Quando chega a época do carnaval, para você andar na rua é terrível. Você não consegue. Porque, né? E teve, num domingo de carnaval, que eu fui convidado para pregar numa igreja fora. Eu tenho que pegar ônibus e tudo mais. E aí me veio a primeira preocupação. Bom, carnaval, andando de ônibus, Senhor me protege. Na ida, o ancião da igreja veio me buscar. Mas para voltar, eu tive que retornar de ônibus. E quando, voltando no terminal, já meio que começou uma pequena confusão na fila do ônibus que eu ia pegar. Tinha um rapaz com um porrete na mão, estava querendo bater no povo. E a partir dali eu comecei a orar em silêncio. Comecei a orar, Senhor, aqui eu não estou pedindo por mim, mas eu estou pedindo aqui por todos esses que vão entrar no ônibus. Eu sei que muitos vieram da gandaia, mas o Senhor se preocupa com eles. Tem outros que estavam se divertindo, mas estavam se divertindo de maneira saudável, que o Senhor tenha compaixão. Eu entrei no ônibus, fiquei orando. Chegou um momento, né, que jovens, né, começaram a fazer baderna, saíram do ônibus, ficaram em cima do teto do ônibus, o ônibus em movimento, começaram a arrancar
aquelas tampas, né, de ventilação do teto, fazer algazarra mesmo. E ali eu comecei a orar: Senhor, eu não posso fazer nada, tá contigo, faz alguma coisa. Eu não peço por mim, eu peço por todos que estão aqui no ônibus. Tem criança, né? O pai foi brincar, levou a criança não é responsável por isso, e comecei a interceder. Naquele momento, o ônibus parou, o motorista abriu as portas e, do nada, começaram a entrar seguranças e expulsar quem estava bagunçando dentro do ônibus, na mesma hora. E ali, eu vendo aquilo, depois a viagem foi tranquila, em paz, né? Todo mundo voltou seguro para casa. E dali eu fiquei pensando. Às vezes parece coisas pequenas, mas o Espírito Santo só está querendo uma chance. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos que o Espírito Santo, ou a nossa oração tem que ser e está sendo para que Deus transforme a vida das outras pessoas, mas até mesmo quando nós oramos e pedimos a proteção, não somente por nós, mas até mesmo para aqueles que aos nossos olhos não merecem, Deus age. Então, confie, o Espírito Santo, ele atua. Confie. Pastor, nós passamos 1 minuto do horário. Aliás, sua pregação deveria ter começado 1 minuto atrás. Bom, para encerrar, eu tenho vários testemunhos, eu sou que nem o Gilmar. Quando eu aceitei a mensagem, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida passada. Gilmar, não é diferente aonde eu nasci. Eu nasci em São Miguel, mas, na verdade, eu só nasci em São Miguel. Eu fui morar no Itaim Paulista. Eu fui com 5 meses para o Itaim Paulista. Então, Itaim Paulista era um bairro que a minha família foi uma das primeiras que foi morar no bairro que eu morava. Então, não tinha nada. Era tudo mato e minha família foi uma das primeiras a morar naquela região. Então, você cresce num ambiente totalmente hostil, que não tem população à volta, e depois, quando essa população começa a crescer, começa a vir uma série de pessoas, começa a vir bandido, começa a vir um monte de coisa. E a minha primeira visão de Deus atuando na minha vida, a despeito de eu não aceitar a mensagem, nem entender a mensagem, justamente porque meu pai tinha testemunhos errados, ele não gostava nem de Bíblia, nem de falar de Bíblia, então a gente cresceu assim. O primeiro momento que eu acho que o Espírito Santo atuou na minha vida, acho que eu tinha 13 anos. Aliás, ele atuou antes, porque eu era bebê no colo da minha mãe estava grávida do filho seguinte, então eu era bem pequeno, porque a diferença de mim para o meu irmão é 4 anos. Minha mãe foi atropelada comigo no colo, e aí eu vi o Espírito Santo e Deus atuando naquele momento. Esse foi o primeiro, assim, a Marechal Tito ainda era de terra. Quando a minha mãe foi atravessar a rua lá na frente, um caminhão atravessou o farol vermelho e pegou ela. E da forma que ele pegou ela, ele me lançou de um lado da Marechal Tito para o outro, bebê ainda, eu caí de cabeça, eu tenho uma cicatriz até hoje na cabeça, eu caí de cabeça. A minha mãe foi lançada para frente, em cima de uma caçamba, e minha mãe ficou com a marca, até a morte dela ficou com essa marca. Então, assim, a gente criou marca. Então, assim, ali eu já vi Deus atuar na minha vida. Porque ali foi o primeiro momento de tirar a minha vida. Eu tinha 1 ano, 2 anos, minha mãe estava grávida, tinha 3 anos, porque meu irmão nasceu depois, então eu tinha 3 anos já. Então, assim, ali eu vi o primeiro momento de Deus atuando na minha vida, o Espírito Santo me livrando de alguma coisa. Daí foram várias coisas. Até outro dia eu estava conversando com a Karen, em 94, eu sempre falei que eu era um tranqueiro, então, assim, eu não bebi até os 18 anos, depois que eu comecei a beber, a partir dos 18 anos, também encerrei com 28. Então, foi uma fase por 10 anos, mais ou menos, que eu fiquei bebendo. Eu me lembro que na época do Tetra, eu estava com um amigo num shopping lá, o shopping lá na Marechal Tito, chamava Diretão, o Edgar, o Ed, talvez lembre desse shopping. E a gente saiu de lá e estava indo para a casa dos amigos para comemorar. E para ver os pênaltis lá na casa dos amigos, porque a gente ia comemorar. Não, aliás, terminou lá o jogo. A gente viu os pênaltis lá. A gente está voltando. E aí, na volta, saindo do shopping, um amigo começou a tetra. Aí passou um monte de carro buzinando, não sei o que lá, e começou a passar gente. E a gente comemorando, não sei o que lá, e vamos andando. Cara, de repente, a gente escuta uma moto voltando. Porque tinha passado várias motos. Aí veio uma moto voltando, a luz vindo em cima da gente, e várias motos foram voltando. E encurralaram a gente. E aí os caras começaram. Por quê? Não sei o que lá, e começou uma discussão. Eu peguei e falei assim, não sei do que você está falando. O que você está falando? Ele falou assim, esse é seu amigo. Aí eu falei, o que foi com o meu amigo?
Ah, seu amigo aí mostrou não sei o que lá, e tal, não pode nem falar, mas é exatamente isso que vocês estão pensando. Mostrou não sei o que lá, eu falei assim, não, ninguém mostrou, nós estávamos gritando, é tetra. Ele falou assim, não, ele mostrou não sei o que lá, e nessa hora, veio os carros, passaram carro e moto, aí veio o carro. Quando o cara veio do carro, o motorista, do jeito que ele abriu, ele parou na Marechal Tito, ele abriu a porta e já deu um tiro. A hora que ele deu um tiro em direção ao meu amigo, e ele errou o tiro. E aquele ímpeto, eu peguei e me coloquei entre o meu amigo e a arma do cara. Nessa hora que eu me coloquei entre o meu amigo e a arma do cara, eu virei para ele e falei assim, cara, há uma confusão aqui. Eu falei para ele, há uma confusão aqui. E eu sei que vocês estão querendo comemorar a mesma coisa que nós estamos querendo. Aí o outro que tinha começado a conversa virou e falou assim, mas o seu amigo é vacilão. Eu falei assim, o meu amigo não é vacilão, foi um mau entendimento. E comecei a conversar com os caras. Aí o cara falou assim, manda ele embora, senão eu vou acabar com ele aqui. E a hora que esse cara falou, manda ele embora, que eu vou acabar com ele aqui, eu peguei, entrei de novo na frente da arma dele e falei, não faça isso, é um mal entendido. E naquilo a gente ficou conversando, eu, ele e um outro cara que acabou encontrando com a gente. Eu fiquei conversando com essa turma de gente e o meu amigo andando. E eu só pensava nesse meu amigo, ele tem que andar. E aí eu pensei assim, gente, até falei outro dia aqui, quem em sã consciência faria o que eu fiz naquela hora? Ninguém. E aí eu falei para a Karen, eu nunca mais faria isso. A Karen falou assim, você faria. Depois você nunca faria. Aí a Karen virou para mim e falou assim, e se fosse sua filha? Cara, é uma coisa assim, você fala, é Deus atuando. Então, assim, o Espírito Santo, ele atua na nossa vida antes da nossa conversão. E ele atua na nossa vida antes até que a gente tenha entendimento do que a gente tem que seguir. Eu não seguia nada nessa época, era totalmente... eu era espírita, então qualquer coisa servia. Então, assim, eu vejo aqui o comentário da Marcelinha, que ele convenceu ela, foi na conversão dela. Eu vejo o Ed contando a história dele aqui, como é que foi. O irmão Edgar falando aqui. Eu vejo a Flávia falando aqui, que ela entendeu que era uma pobre pecadora. Então, ele vai atuando na nossa vida, a gente vai entendendo. Agora, faz isso que a gente está falando. Reflete sobre o seu passado, antes de você conhecer a mensagem. Vê quantas vezes ele atuou na sua vida e você nem sequer dava conta de que era isso. E agora ele quer atuar na sua vida diferente, para a pregação da mensagem, para a pregação da palavra, e que o seu testemunho converta a pessoa. Porque a sua história é um testemunho, e é isso que ele quer que você faça. Testemunha para as pessoas, para que elas entendam quem é esse Cristo. Pastor, ora para a gente. Então, oremos. Pai amado Senhor, obrigado por mais um momento que tivemos aqui de recapitulação, de estudo da Tua Palavra, e perceber que o Espírito Santo é fundamental na nossa vida e na vida deste mundo, para que todos possam conhecer a salvação, ter a plena certeza da condição humana e de que a única solução é por meio de Jesus. Então, nos use para sermos testemunhas do Teu amor, da Tua graça, e para que, por meio do poder do Espírito Santo, as pessoas sejam transformadas. Continue nos usando, continue nos abençoando, possamos ter um restante de sábado abençoado na Tua presença. Isso aqui pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado a todos. No Facebook, do YouTube e aqui na classe. Antônio, você tem que participar mais da classe, viu? Tá, combinado. Flávia, Obrigado, volta, filho. Flávia. Tem gente esperando, Flávia. Marcelinha, não espera a Flávia, vem também. Pois Ed, você também precisa estar aqui, viu, Ed? Todos que estão aqui, aliás, quem não é da igreja, quiser participar, coloca no Facebook, coloca no YouTube. A gente disponibiliza o link para vocês entrarem na classe. Que Deus Isso abençoe aí. a todos nós. Um abraço. Valeu. E até o culto que já vai começar. Vai começar, vamos lá.